Voltamos agora no nosso segundo bloco para tematizar a ascensão da direita no mundo inteiro. Lucas, como é que você vê a ascensão de personagens políticos ideologicamente afinados com a direita conservadora no mundo? Bom, do ponto de vista econômico, eu vejo com muita insatisfação esse assunto. Hoje nós temos um exemplo clássico, que é o Donald Trump, a eleição dele nos Estados Unidos. Me parece que é uma tendência das potências ricas, do povo, da população dessas potências mais ricas, elegerem agora representantes ultranacionalistas que visam proteger suas fronteiras, economicamente falando, criando barreiras comerciais que não existiam, dificultando, portanto, o relacionamento comercial com os países mais pobres, que é o caso, por exemplo, do nosso país, que é um país ainda subdesenvolvido em matéria econômica. E essas barreiras, na verdade, elas sempre existiram em maior ou menor grau em relação a esses países mais ricos. Os Estados Unidos mesmo é um país que sempre instituiu muitas barreiras comerciais com relação aos demais países da América Latina, com uma dupla finalidade, na minha visão. Proteger o seu mercado interno, fortalecendo, que já é um mercado forte, então permitindo que ele fique cada vez mais forte, e também controlar o crescimento econômico de países que podem ameaçar a sua hegemonia econômica. Então, se uma moeda diversa da americana está se fortalecendo, a tendência é que os Estados Unidos a enfraqueça. Então, quando você coloca um representante ultranacionalista, como no caso do Donald Trump, você está dizendo enquanto país, enquanto nação, que você quer voltar, que você quer regredir a essa forma de fazer política econômica. E isso é muito preocupante, principalmente para países que estavam em desenvolvimento, em bom desenvolvimento econômico, como a China, por exemplo. A China, com certeza, vai ser muito afetada por essa tendência global de ultranacionalização, porque é uma tendência, porque na Europa nós vemos grandes países economicamente falando, como a França, como a Inglaterra. Na Holanda, quase a direita ganhou. É verdade. Nós temos exemplos na Europa ainda de grandes países economicamente falando, como a França, em que Le Pen, que é uma candidata ultranacionalista, assim como Donald Trump era, vem despontando bem nas pesquisas, o que não seria possível imaginarmos há cerca de 10 anos atrás, quando o Instituto, a ideia de globalização, de abertura de mercados era o que prevalecia. Nós temos na própria Inglaterra, na Grã-Bretanha, que acabou de sair do bloco da União Europeia, a Theresa May, que assumiu como primeira-ministra da Grã-Bretanha, né, após justamente o referendo da população que optou pela saída da União Europeia, que é um símbolo maior da globalização, que propõe a abertura de mercados. Então, quando a Grã-Bretanha sai da chamada zona do euro, ela está demonstrando para o mundo que ela não é mais a favor desse modo de se fazer política econômica, que é o modo globalizado que nós conhecemos hoje. Do mundo para Campo Grande. Otávio, como é que você está vendo o início de gestão do prefeito Marquinhos? Bom, o atual prefeito, ele pegou uma cidade também numa crise econômica muito grande, agravada por uma crise política, e que ao assumir, no dia 1º de janeiro, e um pouco antes disso, ele já demonstrava que iria superar essa crise política. Eu vejo que o atual prefeito respeita o legislativo, sabe da importância que os vereadores têm para o progresso da nossa cidade, e isso já é o início de um trabalho que, ao meu ver, vai ser um trabalho promissor para Campo Grande. Então todos nós estamos empolgados aí com esse início de mandato.
A Câmara Municipal de Campo Grande mudou bastante, né? Nós tivemos aí uma grande renovação que reflete não só na nossa cidade, né? Foi uma renovação, se você for analisar as câmaras de outras cidades, de outros municípios, ou até mesmo de outras capitais, tiveram também uma renovação muito grande. E nenhuma legislatura é igual à outra, né? Eu vejo que, tecnicamente, essa composição da Câmara é muito boa. Nós contamos ali com vários advogados, principalmente, né, a Comissão de Justiça, que é constituída aí por todos eles da área jurídica, né, tem conhecimento jurídico. E eu espero que essa nova composição técnica, mais técnica do que a outra, pode fazer uma diferença muito grande e contribuir para Campo Grande de uma maneira efetiva. O ministro Henrique Meirelles, numa audiência pública, presidida até por um deputado de Mato Grosso do Sul, chegou a afirmar que o Brasil está saindo da crise econômica, inclusive com alguns dados empíricos favoráveis. Você acredita que isso seja possível a curto prazo? Não a curto prazo, porque o estrago foi grande, o rombo é grande. Mas o Brasil, ele de fato está saindo da crise econômica quando nós começamos a tomar medidas diversas das que estavam sendo tomadas pelo governo do PT em relação a esse excesso de gastos. Então, quando o governo, seja ele do PMDB ou de outro partido, toma a decisão de que, na contramão da gastança, ele vai conter gastos, como a medida do teto dos gastos públicos, ele vai reduzir investimentos em áreas não essenciais que podem ser reduzidos, e aí eu não estou falando de saúde, nem de educação, nem de segurança, estou falando de investimentos realmente no setor produtivo, né? Que são investimentos importantes, mas que precisam ser reduzidos para que haja dinheiro em caixa. Então, são medidas que o governo está tomando hoje, que são medidas duras, que são medidas amargas, como a reforma da Previdência e como outras reformas que irão vir, como a reforma trabalhista, como a reforma tributária, que precisam ser tomadas, porque nós precisamos ter dinheiro em caixa. Não há dinheiro em caixa. O gasto foi muito excessivo. Então, quando há essa mudança de postura da gestão, do governo, aí pode-se dizer que, de fato, o Brasil começa a sair da crise. Só que, a curto prazo, nós não veremos ainda resultados de maneira tão clara. Eu diria médio e longo prazo. No próximo bloco, eu quero saber do Otávio se ele acha que a atual composição da Câmara Municipal tem condições políticas de reconquistar a confiança da população campograndense. Nosso break.